Fala aí, galera, eu sou o Guilherme e sejam bem-vindos ao Rei Guilherme. Gente, quanto tempo que eu não gravo um vídeo normal aqui para este canal. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a minha faculdade. Vamos falar agora sobre o segundo semestre da minha faculdade de Publicidade e Propaganda. Para quem não viu, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal contando o primeiro semestre. Então, se você não viu, clica no link que tá. Deixa eu pensar. Aqui ou aqui? Eu acredito que esteja aqui, mas se não tiver, vai estar do outro lado. Vocês vão conseguir ver como foi o primeiro semestre da minha faculdade e agora eu vou falar como foi o segundo semestre. Esse segundo semestre ele teve bastante aula teórica, foi um semestre meio chatão assim de fazer, porque a gente teve aulas muito teóricas e bastante focadas em empresa. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu tô usando o microfone aqui pra mim testar o áudio, porque eu acho que vai ficar um áudio mais bonito. Mas, se incomodar o microfone na minha mão, aí vocês me falam, coloquem aí nos comentários que eu tento colocar um esquema aqui nele pra ficar essa voz sensual, uma voz bonita, bem relaxada. Tá bom? Então me conta aí o que você tá achando disso. O meu fundo aqui tá bonitinho, né? Tudo roxinho, azul. Me conta aí também o que vocês estão achando, tá? Então vamos lá. Esse foi um semestre em que descobrimos o que é a comunicação e as diferentes formas que consumidores de diversas gerações pensam. Então a gente vai focar bastante no nosso público, a análise do mercado, como que o mercado enxerga a publicidade, como que a gente enxerga o mercado para criar uma campanha publicitária. É o cérebro da criação publicitária. Então, a gente teve 3 aulas presenciais. A primeira é Cybercultura e Redes Interativas, Atendimento e Planejamento Publicitário e a última, Teorias da Comunicação. Essas foram as aulas e mais um semestre, como eu falei, puramente teórica e a gente não conseguiu aplicar nada prático nesse semestre. Foi muita aula teórica, tá? Então, vamos começar pela cybercultura e redes interativas. Então, ela é uma matéria para a gente falar sobre gerações e tecnologia no nosso dia a dia. Então, a gente aprende desde lá dos baby boomers até a geração alfa, que é a nova geração que está entrando. A gente também aprende o uso da IA e ferramentas tecnológicas. Então, a gente entende como que a gente saiu de um celular grosso, que era aqueles telefonão assim, sabe, com antena, pra gente ter um celular, o que a gente tem hoje em dia. Então, tem essa discrepância muito grande. E também a gente aprende sobre a alienação das redes sociais, como que está sendo o uso hoje em dia, a falta de atenção das crianças para prestar atenção em aula. Também isso está sendo muito levado em consideração. E a gente aprende também a potência da mídia social em uma campanha publicitária. Então a gente aprende bastante da influência disso no nosso mundo e de como a gente pode usar isso para a criação. Porque a gente está vendo que essa matéria eu tive em 2024. Se eu não me engano, a gente foi a primeira ou segunda turma a ter essa matéria porque a faculdade estava entendendo como iria incluir essa matéria na nossa faculdade. Então, desde 2024 para cá, a IA evoluiu muito, né? Do que a gente tinha de IA no 2024, que foi quando eu tive essa matéria, para hoje, 2026, gente, foi um mundo assim que marcas estão usando IA para criar campanha publicitária, sabe? E aí a gente fica nesse meio termo. Será que é inovação? Será que a gente não tá deixando de lado profissionais? Que é o que acontece, né? A gente vai ser substituído. Será? Então a gente aprendeu bastante disso nessa matéria. E também a gente aprendeu sobre marketplace, sobre startup, esses novos tipos de empreendedorismo mais atuais da nova geração. Dessa matéria foi isso. Aí a gente vem para atendimento e planejamento publicitário. Aqui a gente é introduzido no mundo da publicidade desde o começo. Por quê? Dentro de uma agência de publicidade, a gente tem diversas etapas que envolvem a chegada e a saída do cliente até o pós-venda, né, de um produto. Então, para você que está pensando em fazer publicidade, não pensa que você vai só criar. Não. Dentro da publicidade, a gente tem etapas de criação. Então, tipo assim, a gente aprende nessa matéria como é a chegada do cliente numa agência de publicidade. Então a gente aprende que o cliente tem as dores, tem expectativa, o que ele quer com a campanha publicitária. Então, para que ele está contatando a gente?
Então, é tudo isso que a gente aprende dentro dessa matéria. Então, aqui a gente vai aprender como receber esse cliente e como montar um briefing. Essa palavra de briefing é introduzida no segundo semestre da faculdade. Pelo menos na minha faculdade, a gente é introduzido ao briefing no segundo semestre. Eu faço na Unicid do Carrão. É aqui que a gente aprende os conceitos necessários que devem ter o briefing, para que o briefing existia, para que ele deve ser feito. Então foi aqui que eu aprendi que tudo que eu sempre fiz, que é um documento detalhado, era um briefing. Então é bem legal você aprender porque o briefing ele pode servir para qualquer coisa. Às vezes você tá com uma ideia de vídeo, mas não sabe para que fazer, por que fazer. Você pega o briefing, estuda o porquê que é aquele vídeo, quem que você vai atingir, quais as suas expectativas, o que as pessoas vão consumir daquele vídeo e cria um vídeo. Faz isso. Então ele é uma ferramenta muito legal e é o que as agências de publicidade vai receber. Então, o seu cliente vai chegar em você, vai falar tudo que ele tem de problema, do que ele quer. Tudo é sobre o cliente. O briefing é sobre o seu cliente, não é o que você vai botar em prática. Porque a gente tem o costume de falar, a gente vai fazer isso, isso, isso para você. Não. O briefing não é para isso. O briefing é para você entender a ideia do cliente sobre aquele produto. Às vezes o cliente vai falar, eu quero que essa campanha publicitária, que a minha renda atinja 100 mil. Às vezes você vai estudar a campanha publicitária e vai falar, ó, sua receita vai ser 5 mil. O briefing ele serve para isso, para entender o que o cliente quer e como que você vai suprir essas necessidades dele. A gente também aprende o que é brainstorm, como fazer, que é aquela chuva de ideias. Então, você tem a sua equipe e você quer bolar uma ideia para lançar uma campanha para um novo celular. Então, a sua equipe vai passar diversas ideias e é aqui que você vai juntar todas, ver o que serve e ver o que não serve. Essa ideia de brainstorming não é para você já definir a ideia. Aqui você vai. É o surgimento das ideias. Então, você não vai desconsiderar a ideia de ninguém. Não tem ideia boa e nem ideia ruim. Você vai colocar todas as ideias no quadro e ver se funciona ou não. Finalizamos essa matéria, vamos para teorias da comunicação. Essa foi uma matéria horrível de ter presencial, porque foi uma matéria dada pelos alunos. Então, os alunos que pesquisavam sobre o tema e que dava aula de até 30 minutos, se eu não me engano. Então, a teoria de comunicação é o que a gente chama de escolas de comunicação. Então, são escolas que criaram marketing, conceitos de sociedade, conceitos de cultura, análises e muito mais. A aula que eu peguei se chama Escola de Frankfurt. Eu não lembro nada dessa escola, eu lembro pouca coisa, mas é onde a gente surge pequenos conceitos sobre a comunicação. Então, formas de se comunicar e tudo mais, e é tipo uma faculdade que você fazia. E aí, a gente tinha 17 ou 19 aulas, e a gente tinha 17 grupos. Então, cada grupo apresentou sobre uma coisa, e era obrigatório a gente fazer uma dinâmica no final da aula para que todo mundo absorvesse o tema. A gente foi o primeiro grupo a apresentar, e a gente moldou o que seria expectativa do professor sobre os trabalhos. Por quê? A gente utilizou um esquema de fazer bem resumidamente o trabalho e pegar os pontos principais para que todo mundo fixasse aquele assunto. Então foi, sei lá, 15 minutos de apresentação prática de pensamento. Então a gente falava, ó, o conceito da planta é ser verde. Então a gente era muito específico e dava exemplos muito claros de comunicação para que ficasse muito óbvio. Então a gente fez a nossa dinâmica baseado no que é o passo repassa. A gente faz uma pergunta, o primeiro que bater na mesa vence. Vence não, pode responder a pergunta. Se tiver certo, ele ganha ponto. Se tiver errado, a próxima pessoa, o próximo grupo responde. E aí é um sistema de pontuação. A gente definiu quatro grupos. 3 grupos, se eu não me engano. E aí a gente teve que mudar um pouco a dinâmica. Então a gente criou pequenos grupos. Quem quer ficar no grupo tal? Quem quer ficar no outro? Montamos uma equipe e aí cada equipe tinha um representante. Esse representante era responsável por bater na mesa, conversar com o grupo e responder. Então foi uma dinâmica muito legal. Toda a sala participou, todo mundo estava animado para participar. E o professor falou que foi muito bom e que os outros grupos precisavam superar a nossa apresentação, porque foi a primeira, né? Então por isso que eu falei que a gente meio que moldou como seriam os trabalhos, porque ele elogiou bastante o nosso trabalho em questão da dinâmica,
da forma de apresentar e tudo mais. Foi um trabalho muito bom e que a gente se orgulha de ter feito. Isso daqui foi já a aula e o trabalho. Então, não vou citar sobre o trabalho dessa matéria, porque a gente fez o trabalho em aula. Ficou claro, né? Bom, vamos para as aulas online. A gente teve duas matérias online: metodologia de mercado e psicologia e comportamento do consumidor. Essas duas eu estudei elas um pouco porque eu pensei que ia ajudar bastante no meio publicitário e nas outras matérias que a gente estava tendo. Só que eu percebi que eram matérias bestas, então eu larguei na metade. Metodologias de mercado. A gente estuda como são feitas pesquisas teóricas, seja científica ou com a sociedade. Eles explicam o que é TCC, pesquisa científica, texto científico, método científico. Ele ajuda um pouco, bem assim, pouquinho na hora da gente definir o que é mercado publicitário, na hora de fazer pesquisa no mercado publicitário. Então, a gente aprende onde você tem que pesquisar, as pessoas que você tem que pesquisar, como moldar o público e tudo mais. Então, é uma matéria insuportável, cheia de conceito e basicamente eu aprendi o que eu já sei sobre esses tipos de pesquisa. Agora a gente vai para a psicologia e comportamento do consumidor. Essa matéria foi bem interessante porque a gente teve um trabalho no final e ajudou muito a gente a entender como é a cabeça de um consumidor. Esses dias eu fiz a compra de um celular e eu tava montando esse roteiro e parei para pensar que a matéria que eu estudei é totalmente focada nesse método de pesquisa que eu utilizei para comprar esse celular. Então, lá no nosso subconsciente, a gente tem métodos para escolher um celular. Então, o porquê que ele vai ser bom, quais os benefícios, quais os contras, esteticamente, o que leva a gente a finalizar, as nossas dúvidas na hora de finalizar a compra, se vai ser bom ou não, o que faz a gente desistir. Então, tudo isso passa na cabeça de um consumidor. Do consumidor comum mesmo, o que chama atenção nele para comprar o celular. E por que esse celular é tão diferente? Então, na hora de comprar o meu celular, eu tava em dúvida entre o Motorola Edge 60 Pro e um Realme 14 Pro Plus. Então, na hora de definir esse meu processo de compra, eu levei em conta câmera. Então, se a câmera é muito boa, eu vou pesquisar quais as diferenças, o que vai ser pró e o que vai ser contra no outro celular. Então, isso eu levei muito em conta para finalizar a compra do meu, que é o Realme 14 Pro Plus, que eu comprei justamente por conta da câmera ser superior à do Edge 60 Pro. Então, ele perde algumas coisas no Edge e o Edge perde algumas coisas comparado ao Realme. Então, basicamente a gente estuda essa psicologia do consumidor. Então, como tudo influencia na compra, até mesmo a cor vai influenciar na compra do celular. E esse trabalho envolvia justamente isso, a gente explicar como o consumidor pensa na hora de finalizar a compra. Mas, tipo, na prática, a gente tinha uma pessoa e ela queria tal celular e como que ele faz esse método de pesquisa. A gente fez o trabalho em torno disso. Bom, vamos ter a participação aqui da minha gata, porque ela tá querendo entrar. Então, se ela aparecer por aí, é ela que tá aqui comigo, tá? Bom, vamos lá. Agora chegou a parte dos trabalhos. A gente tá quase finalizando o meu semestre, o segundo semestre de faculdade. No atendimento e planejamento publicitário, a gente fez um plano de marca para Oaks, que é uma marca que faz um cardápio saudável, que mistura a culinária da Califórnia com os temperos brasileiros. Então eles têm burritos, bowls, saladas, quesadilhas, nachos e muito mais. Meio que envolve México, Califórnia e comida brasileira. Eles juntam esses universos para criar a marca Oaks. Aqui no Brasil, ela é uma marca um pouco elitista porque ela tá mais na região de Pinheiros, Faria Lima, mais focada nesse pessoal do que consumidor comum. Então você não vai encontrar uma Oaks nos lugares de shoppings comuns, geralmente shoppings mais classe média alta. Então a gente tinha que criar briefing, contexto dessa marca, benchmarks, públicos, canais e um plano editorial para ela. Basicamente a gente pega o que a marca já tem, explica tudo, vai detalhar todos os concorrentes, prós e contras dessa marca, questão visual, o que, que eles trabalham, o que eles não trabalham, as cores, os cardápios. E a gente vai montar um plano editorial para essa marca ficar ainda mais conhecida e crescer ainda mais. É um plano da marca para a marca ser conhecida. Então é basicamente assim que é esse trabalho.
A gente também detalha quem são as personas, então quem que a gente quer atingir com essa marca e para onde a gente pode expandir. A gente colocou que essa marca tinha que expandir para mais lugares da onde ela tem. Se eu não me engano, ela tem duas unidades. É em Pinheiros e na Faria Lima. E aí a gente fez todo esse plano editorial de comunicação, as pessoas que a gente quer chegar. E para fazer todo esse trabalho, a gente recebe um briefing do professor, detalha nesse briefing como que a marca vai crescer. O que ela espera, a gente vai colocar tudo isso dentro do trabalho. Basicamente assim funciona. Foi um trabalho grande, extenso e de muitas pesquisas que a gente desenvolveu dentro de sala de aula. Indo para a matéria de cybercultura, a gente estudou IA. Então foi o meu primeiro contato com IA e foi aqui que eu comecei a usar Gemini, ChatGPT, porque eu queria entender como eles funcionam e até então eu tinha um puta preconceito de, eu não vou usar esse IA porque são IA ruim e tudo mais. E aí comecei a usar e tô aí há 2 anos já usando IA. Então, a gente tem a nossa agência de publicidade, que é a agência Foz, que eu falei no último vídeo. E a gente pegaria o que a gente já tem da marca e pediria pra IA criar uma coisa nova. Então a gente criou logo, mockups de papelaria, brindes promocionais, crachás com nossos avatares e também criamos um comercial e música, tudo através da IA. O desafio desse trabalho era não criar nada de design produzido pelas nossas mãos. A gente que tinha que colocar o prompt na IA. Então a gente aprendeu como criar prompts precisos e com bastante detalhe para que a IA entenda o que a gente está criando. Então foi aí que eu também aperfeiçoei como mandar a IA fazer o que a gente quer. Porque às vezes a gente vai jogar na IA e melhora esse texto. Ela vai melhorar o texto do jeito que ela entende que ela é para melhorar. Mas se a gente usar um prompt preciso e do que a gente quer, ela vai fazer exatamente o que a gente quer. A IA, ela pode ser moldada. Então a gente aprende com esse prompt o que a gente quer. Então, as regras do trabalho era basicamente isso. E durante a apresentação a gente tinha que mostrar o prompt que a gente usou. Não necessariamente falar, mas mostrar, ó, a gente usou esse prompt com esses detalhes e tal. O legal, eu vou tentar colocar o avatar aqui que a gente criou. O legal desse trabalho era justamente esse avatar. A gente usou um sistema de. As meninas do meu grupo tinham uma tabela que a gente detalhava os nossos detalhes, como o olho, cor do cabelo, cor de pele e tudo mais, para a IA conseguir criar um avatar próximo da gente. Então é um prompt perfeito assim para criar um avatar, então ficou bem legal. E também a gente criou uma música para nossa agência através da IA. Então essa IA a gente jogava o que a gente é de agência, o estilo de música que a gente quer e a IA criava. Então foi muito legal, até o comercial da nossa agência foi criado por IA. Então foi muito louco de ver. E aí a gente pensou, criamos uma dinâmica para aula de teoria de comunicação, por que não criar para essa? Aí a gente criou uma dinâmica que a gente pegou um IA que transforma prompt em filme ou vídeo curto e pediu pro pessoal da sala criar uma história louca para IA fazer e a gente mostrar o quão precisa é a IA e quão maluca ela pode ser para criar uma história. Então a gente criou uma história que o pessoal falava que era a Alice correndo, aí apareciam uns personagens loucos, ela sofreu um acidente. Gente, foi tipo assim, uma loucura. Parecia que estava sonhando de tão louco que foi esse prompt que eles criaram e a IA criou. Então foi muito divertido ver a sala inteira participando e criando uma história muito maluca. E a gente mostrou o poder da IA. Então, foi justamente esse diferencial no nosso trabalho que fez a gente levar o Galo de Ouro. Para quem não conhece, o Galo de Ouro é uma premiação publicitária muito famosa que elege as melhores campanhas. E dentro da nossa faculdade de publicidade, a gente tem essa premiação. Então foi esse trabalho que fez a gente ganhar o Galo de Ouro, por estar muito bom, muito perfeito, ter integrado a sala inteira num trabalho que era simples e que poderia ser qualquer um, e a gente elevou esse trabalho. Então, aos longos dos vídeos, eu vou mostrar para vocês que o nosso grupo ele é muito da parte da inovação. Então, o que a gente pode fazer de diferente, isso é muito legal. E é o que faz a gente levar bastante premiação. Que na faculdade isso conta muito até pro nosso portfólio, né? Então, basicamente foi isso o semestre. Então, foi isso o nosso segundo semestre de faculdade. Foi esse semestre louco, cheio de teoria e que a gente conseguiu elevar e deixar um semestre legal. Ele é um semestre que vai ajudar muito nos próximos por conta dessa área de teoria.
Os próximos a gente vai começar entrar um pouco em prática, mas não muito. Eu ainda vou mostrar pra vocês os próximos semestres. Curtiu o vídeo? Gostou do canal? Gente, se inscreve, curte esse vídeo, comenta aí o que você achou, se você já tá fazendo faculdade de publicidade e o que tem diferente da sua faculdade pra minha. Porque eu sei que diferencia muito e às vezes vocês podem estar tendo prática desde o primeiro semestre, mas eu ainda estou tendo aula teórica até esses semestres assim. Eu vou contar do terceiro, do quarto, até chegar no quinto que eu vou iniciar aqui em 2026. Tô atrasado nesse conteúdo, mas vai chegar pra vocês. Tudo atualizado certinho, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. E se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.